Olá, estou de volta para compartilhar a palavra de Deus. É motivo de muita alegria de estar aqui neste momento compartilhando essa maravilhosa palavra que é a palavra de Deus. Eu quero compartilhar neste momento uma passagem que está em João 3,16, que é um dos versículos mais conhecidos de todos os tempos, para toda a humanidade, que João 16 diz assim, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça ou não se perca, mas tenha a vida eterna. Essa passagem do capítulo 3 de João me deu um tema, o tema quer dizer, crer no Filho de Deus. Crer no Filho de Deus. Esta passagem do capítulo 3 de João é um dos departamentos da Bíblia. Aqui ela nos relata quem crê no Filho de Deus, aquele que crê no Filho de Deus. Nesta mensagem queremos relatar 3 verdades a respeito dos que crê no Filho de Deus. Primeira verdade, quem crê no Filho de Deus tem a vida. Tem a vida. Que o próprio versículo está dizendo isso. João 3,16, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Vida para sempre. Que essa vida nossa aqui é vida passageira. É vida que vai se exalar logo. E a eterna não, a eterna é para sempre. Mas precisa crer. Precisa crer na palavra, porque a palavra de Deus a Bíblia é regra para nossas vidas, fé e prática, regra de fé e prática para nossas vidas, é a palavra de Deus, mas é para quem crê. Quem não crê não tem jeito, que vai se fazer, é problema de cada um, mas que Deus tenha misericórdia dos que não crê na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Quem crê no Filho de Deus tem a vida, porque quem não crê não tem vida. Quem não crê no Filho de Deus não tem vida. É uma pessoa isolada, morta, uma pessoa sem vida, não vive. Ele vegeta a vida dele, não vive. A vida é como algo transitório que depende de Deus e está à disposição dele. Está à disposição de Deus. A vida é algo transitório que está à disposição de Deus. Não a minha disposição, nem a sua disposição, mas sim de Deus. Toda a vida está debaixo do julgamento de Deus, e para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Foi assim, foram os gentios e judeus, que eram tudo sem vida, não tinha vida, era um povo sem vida, não tinha a vida diante de Deus, era um povo, duas nações mortas, que não tinha, era gentios e os judeus. Sabe por quê? Eles eram inimigos. E a pessoa que é inimigo, ele não tem vida. A pessoa que é inimiga, que existe inimigo na vida dele, ele não tem vida. É uma pessoa sem vida. Em Efésios 2,15 diz assim, na sua carne desfez inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consentia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Jesus Cristo saiu do meio dos judeus, do meio dos gentios e judeus, para criar a paz entre aquele povo. Era o povo mais rebelde da face da terra. Gentios e judeus. Era muito perverso. E não é diferente. Hoje, se nós analisar direitinho, nós encontramos e deparamos verdadeiramente com tantos gentios e judeus. Tantas pessoas que não creem nem em Deus. Tantas pessoas que não creem nem na palavra de Deus, não creem na Bíblia Sagrada. Esse povo não tem vida.
Esse povo está distante de Deus. É muito difícil até a gente falar, mas nós temos que falar porque nós conhecemos verdadeiramente a palavra de Deus. Nós conhecemos o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O autor da vida é Jesus, que lá em João 14,6 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é o dono da vida? A vida é quem? Jesus Cristo, nosso Deus. Que Jesus Cristo é Deus, Deus Filho, Deus Espírito, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo também é Deus. É muito difícil a gente ficar sem falar. A gente falar, aliás, mas não podemos se calar, deixar sem falar a verdade. Segunda verdade, quem crê no Filho de Deus pratica a verdade. Oh, meus amados, tanta gente não praticando a verdade, praticando tanta mentira, tantas bobagens, não vive obedecendo a palavra de Deus. Quem crê no Filho de Deus pratica a verdade. Devemos falar a verdade e deixar a mentira. Devemos falar a verdade e deixar a mentira. Efésios 4:25 diz assim: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Nós somos membros. O povo de Deus, o servo de Deus é membro um dos outros. Deve falar a verdade um para com o outro. Devemos viver na verdade, praticar verdadeira verdade sobre as nossas vidas. O Espírito Santo conduz as pessoas à verdade. Se você está falando, não está falando a verdade, observe que o Espírito Santo vai lhe incomodar para você falar a verdade. Isso é quem obedece à palavra de Deus. E você que ainda não obedece, busca verdadeiramente obedecer à palavra de Deus. Mas para isso você tem que ler. Se você não ler a palavra de Deus, você não vai obedecer nunca, porque você não vai entender a palavra de Deus. Quem crê no Filho de Deus não vive mais sendo amante do pecado. Tantas pessoas que vivem nas margens do pecado, ainda vivem no meio do pecado, ainda vivem, mesmo às vezes, pessoas que às vezes até está buscando a Deus e às vezes está obedecendo, dizendo que está obedecendo a Deus, mas vive sendo amante do pecado, ainda vivendo no velho homem, vivendo no velho passado. Tem gente que é desse jeito. Pô, sabe por quê? Não vigia e não vive olhando e observando e lendo e obedecendo a palavra de Deus. Precisa ler mais, ter mais conhecimento, ir aos cultos de doutrina, aprender da palavra de Deus, aprender mais doutrina da palavra de Deus, é que precisa a cada um. O pecado dirige-se contra Deus. O pecado é contra Deus. O que é pecado? O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que você faz que desagrada a Deus. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo que a pessoa faz, que é incomodado, que está sabendo que está em pecado, está desagradando a Deus. E Romanos 8:7 diz assim:
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Não é sujeita à lei de Deus. Uma pessoa que recusa a lei de Deus, ele não vive praticando a verdade. Nem verdade pode ser. Não pode viver na verdade. Porque vive no pecado. Quem vive no pecado, ele não está vivendo a verdade. Lá em João 8,44 diz assim: vós tendes por pai o diabo. Olha, que palavra dura, viu? De João fala no livro de João 8,44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira e fala do que ele é próprio, porque o mentiroso é pai da mentira. O mentiroso é pai da mentira. Eu quero encerrar essa mensagem repetindo as verdades. Quem crê no Filho de Deus. Primeira verdade, quem crê no Filho de Deus tem vida. Tem a vida. Tem a vida eterna. Segunda verdade, quem crê no Filho de Deus pratica a verdade. Quem crê no Filho de Deus pratica a verdade. Terceira verdade, quem crê no Filho de Deus não vive mais sendo amante do pecado. Não ama o pecado. Aí você vai me dizer, você não é pecador também? Sou pecador. Um pecador arrependido. Pecador que eu não sou praticante. Peco porque eu sou falho, eu sou carne. A carne é frágil. Mas não sou praticante do pecado. Aquilo que eu vejo que não está que não é do agrado de Deus, eu procuro me fugir dele. E que Deus abençoe, que essa palavra possa ficar guardada em meu coração e no seu coração. Amém.